Ao vivo. Você está ao vivo, hein? Você não está sendo som. Som aberto. Bom dia. Você está na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Que Deus te abençoe. Que Deus seja contigo. Que possamos fazer esse culto dominical da nossa igreja. Que você possa se conectar com a gente. Que você possa chamar outras pessoas. Que você possa compartilhar e chamar a todos. Nessa manhã de domingo, quando estamos aqui para adorar ao Senhor, ouvir a sua palavra e compartilhar. No último domingo, nós tivemos mais de 1000 visualizações, vários compartilhamentos, várias pessoas por algum tempo várias pessoas ficaram conectadas conosco e muitos ficaram todo o tempo e assistindo depois. Bem-vindos ao culto ao vivo da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Digno é o Senhor. E muito obrigado por você estar conectado com a gente. Quem você vê que não está conectado, dá uma ligada. Né? Mandar uma mensagem no WhatsApp, talvez não vai ver. Dá uma ligada para ele, para ela. Olha, nossa igreja está ao vivo, entra aí no WhatsApp, dá uma ligadinha para essa pessoa, vale a pena. Essa mobilização vai ajudar muitas pessoas agora que
estarem conectadas com a gente. Muito bom dia, nós somos da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Meu nome é Alexandre Alol, pastor da igreja. Com a gente aqui está o Pedro Paulo, que é administrador patrimonial da igreja. O pastor Selmi, que está ali nas mídias, está ali conectando, ele que está ali nas suas perguntas, suas respostas. Aqui na bateria, nós temos aqui o Silas, né, que está aqui com a gente. Obrigado, Silas. Atrás, aqui também manipulando aqui a câmera, está aqui o irmão Luiz Felipe, daqui a pouco vai coordenar aqui. Eu sempre esqueço aquela palavrinha mágica, né, pai? O painel, meu Deus do céu, o painel da EBD, logo depois do culto. Clarino, ministro de música da igreja, né, seminarista do Seminário do Sul do Brasil, né? Também lá o professor de música lá do Colégio Batista Shepherd, né? Aqui é o ministro de música da nossa igreja. Pastor Samuel, lá da coordenação lá de coordenação que fala, isso, como é que é? Isso, coordenação lá da Junta de Missões Nacionais. Um abraço aí para todos os funcionários, todos os amigos, pastor Fernando Brandão, sua equipe, grande abraço, né? E estamos juntos, e dizendo a todos que estamos aqui, mantendo a distância, 2 metros uns dos outros. Nós estamos agora com 2, 4, 6, 7, uma pessoa lá embaixo, abrindo o portão, somos em 8 pessoas, mantendo a distância, álcool gel, água e sabão, sem tocar um no outro, porque nós entendemos que temos condições, não tem ninguém aqui no grupo de risco, entendemos que nós podemos prestar esse serviço, que entendemos, diga a lei ou não, nós entendemos que esse serviço é essencial também. Tanto é que quando tem alguém no CTI, tem alguém internado, alguém gravemente no hospital, o próprio médico, a médica, o próprio serviço de assistência social permite, não, pastor Selmir, permite que o pastor entre no CTI, por mais grave que ele esteja, porque a Constituição diz que a assistência espiritual, ela, se não está escrito assim, é direito e é essencial para a pessoa, faz parte da essência da pessoa, de ser ateu e de ser religioso. Então nós, sob esse princípio, nós estamos não desobedecendo as normas do governo, porque nós estamos aqui para cumprir com a lei, mas nós estamos seguindo a parte que a lei diz que esses serviços essenciais, eles devem permanecer. Então a igreja está não fechada, mas os cultos estão sendo feitos nos lares, e o culto de domingo ao vivo aqui no templo, para que chegando nesse cenário possa matar a sua saudade deste culto. E é por isso que a gente vai continuar cantando, adorando ao Senhor, e bem-vindo mesmo ao culto da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Ah
fonte da nossa fé, a fonte da nossa esperança. E deixa eu dar uma orientação à igreja. Irmãos, esse momento não é um momento da igreja nem pensar que o que está acontecendo é castigo de Deus, chicote de Deus, que é a mão pesada de Deus. Esse momento é o momento das consequências humanas. Quando nós saímos do Éden, quando nós pecamos, destrambelhou tudo. Esse destrambelhar é mais lá do Maranhão, lá do Nordeste. Destrambelhou tudo. Ficou tudo mais arretado. Tudo ficou mais perdido. E as nossas inconsequências, fruto do pecado, movido pelo pecado, nós cometemos erros um atrás do outro. Às vezes a nossa ganância, às vezes a nossa não observância daquilo que é orientado, né? Ora, gente, venhamos e convenhamos, né? As orientações que estão sendo dadas hoje, era para a gente estar acostumado a fazer isso há muito tempo. Que é um detalhe que eu quero passar para a igreja. Por exemplo, eu há muito tempo, e a minha família testemunha disso, que eu não aperto o botão de elevador com a ponta do dedo. Eu dou um cascudinho, eu uso essa parte mais saliente aqui da mão, eu uso o cotovelo, eu quando abro porta, que ela não precisa de maçaneta, eu uso o corpo, eu uso o pé, né? Uso o ombro para isso. Quando eu uso o banheiro público, eu não uso aquele negócio de secar a mão com vento quente, não uso aquilo, eu uso papel, né? Depois de tudo, se a torneira não for de tarraxa, né? Se ela for de tarraxa, eu depois de tudo, eu pego o papel, antes de enxugar a mão, eu fecho a torneira com papel, eu enxugo a mão com papel, pego um papel seco para abrir a maçaneta, mas isso há muito tempo. Eu acho que a gente vai aprender, depois de tudo isso, a se higienizar mais, a ter mais cuidado, não só por conta do coronavírus, mas por conta de outros vírus, outras bactérias, outras situações. A gente vai aprender a ser um povo mais cuidadoso. Ontem eu estava vendo uma orientação da médica para com o bebezinho, e aquela orientação não é só por conta do coronavírus, é uma orientação que deveria ser seguida com todos os bebezinhos recém-nascidos. Então, nesse momento, a gente tem que entender que Deus não precisa mandar isso para punir o povo. Deus quer que a gente lance o evangelho. O coronavírus, João, o povo já está sofrendo horrores pelos seus próprios pecados, já sofre demasiadamente a frieza de um para o outro. O mundo vai sofrer. A gente vê no Apocalipse que o amor de muitos se esfriará. A gente já sabe ali quais são os sinais da vinda de Cristo, guerra sobre guerra, terremotos. Deus já está dizendo o que vai acontecer. Não acredito que esse coronavírus seja castigo de Deus. O castigo de Deus é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E para essa, a igreja tem uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Então, qual é que tem sido minha postura? Tratar o coronavírus dentro do coronavírus. Eu não tenho nenhuma condição de analisar se é guerra da China, se é para derrubar o presidente, se é para derrubar não sei o quê. Olha, eu não vou participar desse tipo de debate. O meu debate, sabe o que é? É que agora nós precisamos obedecer às leis, precisamos orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso presidente da República, para que ele possa estar cercado de homens e mulheres íntegros e comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o próximo, os nossos governadores, os nossos prefeitos, e que haja paz entre eles, para que essa paz chegue nas nossas casas. Peço a Deus que logo a gente volte a trabalhar, e que tudo que vai acontecer daqui para frente, que a gente não sabe o que vai acontecer, não há a menor condição da gente saber o que vai acontecer, não há a menor prognóstico ou pregnóstico que vai ficar tudo muito ruim, ou que nada vai acontecer. Eu e você não temos condições, nem pela mídia e nem fora dela,
temos que colocar o joelho no chão. Esse é o nosso papel: orar e cumprir com o que está estabelecido. Cheguei aqui na igreja, dentro do protocolo, carro fechado, álcool gel, lavar as mãos. Chegamos aqui, não nos cumprimentamos, não nos falamos, no sentido de abraçar, de se tocar, nada. O que fizemos aqui, manter a distância, montar o equipamento e levar para você a palavra de Deus, uma palavra de conforto. Deus está no controle das nossas vidas, confinados ou não. E agora, você pode compartilhar. Você viu que o seu amigo não está no Facebook? Liga para ele, pega o telefone, liga para ele, porque na hora que o telefone tocar, ele vai atender. E diga para ele estar aqui com a gente, na Igreja Batista Missionária Maracanã, porque o que eu creio é que nesse momento nós temos muitas oportunidades de pregar o Evangelho. Nós precisamos levar ao Brasil uma palavra de esperança, e a esperança está em Jesus Cristo. Fica conosco, compartilhe. É a palavra da Igreja Batista Missionária do Maracanã. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar. Quase um ato de tristeza, mas ele é de alegria nos nossos corações. E você pode perguntar: pastor, o que teremos para hoje à noite? Como vai ficar o culto da noite? Aí o Tarsis, junto ali com também o Vinícius, essa turma da juventude, né? Jovens adolescentes, estão prepararam um culto que vai ao ar hoje, às 18 horas.
Então você poderá abrir o seu Facebook às 18 horas e você poderá então assistir um culto preparado pela nossa juventude. E nós estamos agora com 56 pessoas, ou 56 links abertos, conectados, 56 terminais conectados com o nosso link, e isso significa que nós temos para mais de 100 pessoas brincando aqui. Se tiver 2 em cada link, dá 112, verdade? E alguém estava fazendo uma observação, pastor, quem tem que vir no carro, a orientação é que o carro esteja aberto. Isso se tiver mais de uma pessoa. Eu vim sozinho, né? Eu vim sozinho, então sozinho não tem problema. Eu vi um cara de carro fechado e de máscara. Tá bom, é um cuidado, é melhor errar para mais do que para menos, correto? Eu entendo isso, mas na verdade eu vim sozinho, né? E ali com o meu ar-condicionado ligado, eu acabei de fazer a revisão um mês atrás, os filtros estão todos trocados ali do ar-condicionado, e eu cheguei aqui de boa, tá bom? Muito bem, o que eu quero dizer para você é que a igreja não está parada, a igreja está funcionando e olha, bastante coisa para você. Eu tenho feito pelo menos 4 vídeos expondo a palavra por semana. Essa semana eu mandei 4, de segunda já está pronto, onde eu vou encerrar João 16, 33, sabe, pastor Samuel? João 16, 33, um pequeno versículo, mas quantas aprendizagens, quanta coisa para você refletir. E eu tenho recebido comentários da igreja, e posso falar com toda a singeleza de coração, do Brasil inteiro, pessoas agradecendo pela palavra que nós temos explorado dentro de João 16, 33, e vou finalizá-la na segunda-feira. Toda quarta-feira, 19h30, culto de oração nas casas, entre as casas, através do Facebook. E na sexta, muito motivado ali pelo pastor Selmir, né, que é o cara que tenta me motivar, tenta dizer que eu consigo fazer. Eu confesso, faço minhas palavras da irmã, esqueci o nome dela agora, Williams, ela tem um nome primeiro, Edmeia Williams. Ela diz: olha, eu não sou dessa geração de tecnologia, não sou mesmo, vi nascer, comprei os primeiros computadores, mas depois fui me distanciando. Quem me ensinou sobre smartphone, sobre tablet e iPhone, quem me ensinou foi o pastor Marcelo. Eu lembro que eu estava naquela porta lá fora, e aí eu estava orando por uma irmã da igreja, e ela já tinha resolvido o problema dela e eu não sabia, porque ela não tinha falado para mim. Sabe aquela pessoa que pede para você orar, mas quando o problema é resolvido, a pessoa diz: ó, pastor, Deus ouviu a oração. Eu fiquei orando por aquela irmã. Ela disse: ó, pastor, o senhor não sabia? Eu disse: não sabia de quê? Já está resolvido, pastor. Tá bom, o pastor saiu, aí ela disse lá a mídia, na época, que eu não lembro qual foi, saiu na mídia tal. E aí, eu não sei se foi do Orkut, né? Aí falou assim, aí eu fiquei assim com aquela cara de patela, de pastel ali, de passado, né? E aí o pastor Marcelo, seminarista na época: pastor, o senhor não está mais, o senhor não está conectado no telefone? Eu tinha um telefone, um Nokiazinho, um display ali. Não, pastor. Aí o pastor Marcelo me incentivou, foi comigo no shopping, e eu comprei o primeiro S5, o S4, e fui ver como a tecnologia nos ajuda. E foi o pastor Marcelo que me ajudou na época, numa situação mais diferente, tal, complicada na época. Ele disse: se o senhor puder, eu ajudo a pagar, conta comigo. E graças a Deus não precisou, mas ele foi lá, me ensinou, depois me mostrou, e realmente a gente precisa estar conectado. Então, seguindo ali a orientação ali do pastor Marcelo, pastor Selmir, o que eu fiz, né? Eu estou realizando uma reflexão descontraída, não é como aqui uma EBD, uma coisa mais técnica. Tento conectar com o dia, com agora. Como o pastor Samuel disse: olha, você tem que ler o texto dentro do contexto, para quem foi dito. Depois que você interpreta isso, você aplica para o dia de hoje. Isso é um princípio hermenêutico.
né? Faz parte de uma exposição homilética. Então a gente tenta fazer isso para você. A gente tenta apresentar isso toda sexta-feira, 18 horas. Ok? Aí é no meu canal, é lá no meu Facebook. Voltei para poder abençoar a terra. Voltei para abençoar você, para compartilhar. Agora, me ajuda aí, pastor Selmir, 64 a 67 pessoas conectadas. O que varia? Varia porque a pessoa sai mesmo, ou então cai a conexão de alguém. Tá legal? Então, bem-vindos, vamos louvar, vamos adorar mais um pouco, depois eu volto para apresentar, para trazer a mensagem, para que você possa ouvir a mensagem de Deus. Fique conosco, Igreja Batista Missionária do Maracanã. De morte, travando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não. Oh, não rejeite isso, amigo, não. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Essa percussão fez a diferença, hein, pastor? Muito bom. É a bondade do músico bom, né? A gente tenta. E eu queria usar esse exemplo, irmão. Eu não sou percussionista, já fui, eu trabalhei, e quero dizer que foi lá na PIB de Parque Curicica que o pastor Antônio Borges, que é o pastor daquela igreja, ele teve a coragem na época, pastor Selmir, e irmão Luiz Felipe, teve a coragem na época de permitir introduzir o teatro na igreja. Então isso na época já foi um motivo assim de grande alarde, e me deu a oportunidade, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de liderar um grupo, e ali começou a aperfeiçoar o meu ouvido para a chamada de Deus. E lembro que na época o grupo de teatro, o grupo de Ministério da Música, né, Ministério de Louvor musical, começou a trazer a percussão, começou a introduzir, e eu comecei a trabalhar também ali junto na percussão. E me lembro, Clarindo, isso em 1986, quando um final, já falecido irmão, jovem na época, ele trouxe o atabaque, 2 atabaques. Você imagina, pastor Selmir, o que é uma igreja entender que não tem instrumento do diabo e nem um instrumento de Deus, instrumentos criados pelos homens de alguma maneira, e que pode ser usado tanto para Deus, quanto pode ser usado para o diabo, como pode ser usado para ganhar dinheiro.
Não é o instrumento que é ou não é, é como ele é usado. E eu venho aqui estender o meu reconhecimento ao pastor Antônio Borges. Ainda hoje, pastor, foi meu pastor. E ele permitiu entrar o atabaque 2, eu não sei como é que seria, né? Ou se tem alguma tonalidade de um para o outro, né? Tem, né? Para o outro. E ainda tinha um atabaquezinho do ladinho que batia assim e tal. Isso em 86. O que eu quero dizer para vocês é que eu não sei, não sou cantor, eu não trabalho mais com percussão, mas irmãos, vocês não vão acreditar nisso. O pastor Selmi já está de olho arregalado ali já. Mas quando eu e a Ritinha estávamos lá na congregação, pô, rapaz, eu fui do interior, eu fui da roça, lá de Bernardo do Mearim, chegávamos na Boa Vista do Gustavo, e lá, meus irmãos, a gente só tinha o pastor Alexandre para reger o hino, para saber se era ternário, quaternário, binário composto. Eu tinha que saber isso, lendo a partitura. Eu que tinha que fazer isso. E hoje, eu não sou cantor, irmãos. Quem assistiu o culto de quarta-feira, meu Deus, misericórdia. Mas eu tenho certeza que aquele louvor musical desafinado, mas a voz do meu filho, o violão do meu filho, a voz da minha esposa, a minha voz, com a sua voz, chegou no trono da graça de Deus, um cheiro suave. Nesse momento, eu louvo a Deus pela vida do Silas, do Clarindo, do pastor Samuel, afinadíssimos. Pode ser que você me veja aqui com, como é que é o nome desse trem aqui? Panderola. Vem com essa panderola, mas tem que bater assim, ou bater assim, você está certo, você está completamente certo. Fico imaginando a minha amiga Thalita, casada com Rafael, Thalita que é cantora lírica do Teatro Municipal. Eu que ontem minha esposa estava ouvindo a cantar, eu passei de largo, fazer essa voz é da Thalita, não vi nada, só ouvi a voz. Vendo eu bater essa banderola aqui, tenha misericórdia. O que a gente está tentando é fazer o melhor para você, o melhor para Deus. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente quer fazer com tanta perfeição que deixa de fazer. E o que Deus quer é que façamos, porque é Ele que faz com que façamos seja feito de maneira adequada para alcançar uma alma, alcançar uma vida. Deixe Deus usar a sua vida. Eu não tenho vergonha de fazer o que tem que ser feito, ainda que não seja técnico, ainda que não seja com a qualidade, porque se não tem jeito, façamos do nosso jeito. Se não tem como você ser pregador, porque estou no seminário, pregue do seu jeito. E daqui a pouco eu venho contar uma historinha muito legal sobre pregue do seu jeito. Me lembra? Você vai me lembrar? Pregue do seu jeito. Você vai falar sobre a dica vai ser sobre rapaz, fugiu aqui a palavra, está aqui um texto aqui na minha cabeça, né? Deixai vir os pequeninos e não os impeçais, tá bom? Vou falar sobre isso com você daqui a pouco. Antes, vamos ouvir mais uma música e a gente volta então com a nossa mensagem. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão linda no meu coração. Sei que é difícil
sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Me lembro de quando eu ouvi essa música, na época da minha decisão, me lembro agora hoje, pastor Reinaldo Souto Duarte, irmão Pedro, irmão Leia, lembro de irmãos queridos, lembro de uma época em que você não tinha muitos discos, muitas músicas, e a gente fica grato. Me lembro das bênçãos da família Davi Gomes sobre a nossa vida, lá de Parque Curicica. Me lembro ali de irmãos muito queridos, ali onde o pastor Paulo Siepen hoje é pastor. Eu costumo dizer que é a igreja onde eu nasci, a igreja que eu tenho um carinho muito especial, a Igreja Batista de Parque Curicica, onde aprendi a ser dependente de Deus. Ali com hoje o pastor Robson Ribeiro do Nascimento, casado com a Marli, pai da Amanda, e a gente fica muito feliz, porque pessoas trabalharam na vida da gente. Pessoas trabalharam como a irmã Nathalie, que é filha do Robson, hoje dedicada a missões, e ali aprendi a sair de porta em porta, quando o pastor Robson me levava ali onde tem o autódromo hoje, ali tinha uma comunidade, uma favela, e a gente ia de porta em porta pregar o Evangelho. Esse Evangelho que vai ser pregado agora, e o pastor Samuel ontem à noite disse: pastor, eu acho que o senhor deveria pregar para a igreja ver o senhor, a igreja precisa ouvir sua voz, o senhor é o pastor da igreja. E eu disse para ele: irmão, meu pastor querido, eu tenho estado com a igreja, tenho mandado mensagens, áudios, tenho feito mensagens, pregações, mas o púlpito da Igreja Batista Missionária do Maracanã é um púlpito compartilhado. Porque eu creio que quando você oxigena esse púlpito, quando você diversifica esse púlpito, eu sou abençoado e minha igreja é abençoada. Eu vou pregar domingo que vem, no outro domingo vai ser o pastor Selmir, e eu volto depois também. A gente não sabe quanto tempo vamos ficar nessa quarentena, e isso não é o menos importante agora. O importante é que a gente tenha uma didática para que você ouça a palavra de Deus.
Então eu vou convidar o pastor Samuel Mouta, que vamos nos aprontar. Eu vou tirar toda essa parafernália aqui, para que ele fique aqui oculto, ele já está aqui atrás, e dizer para você: ouça a palavra, compartilhe a palavra. E essa maneira de eu trabalhar, dos nossos pastores trabalharem comigo, quer dizer uma coisa só, quer dizer o seguinte: o que importa é que ele cresça e cada um de nós aqui diminuamos. Então, pastor Samuel, Deus tocou no meu coração para compartilhar o púlpito, não só agora, a igreja sabe que é sempre assim. Então vamos ouvir a palavra do pastor Samuel Mouta, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Até já. Obrigado, pastor Alexandre. Meus irmãos, que bom estarmos juntos pela internet. A gente está com muita saudade de vocês. A gente fica olhando daqui, como a gente fez no domingo passado, pastor Alexandre. A gente observa assim os lugares, fica imaginando os irmãos aqui. Mas aí a gente imagina você agora na sua casa, participando deste momento de culto ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aí no seu sofá, aí na sua mesa da cozinha, aí na sua cama, talvez, onde você estiver, abra a sua Bíblia. Vou dar esse tempinho para você, talvez não está com a Bíblia na mão, corre lá, pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Quero ler um texto que é bastante conhecido nosso e que servirá para a nossa reflexão nessa manhã. E eu quero falar sobre o seguinte tema: Jesus e a religião. Nesse tempo de quarentena, nesse tempo de cultos online, aconselhamentos online, EBD online, e às vezes a gente fica pensando se isso está funcionando mesmo ou não. E sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, acerca de Jesus e a religião, e a gente tentar entender a ótica de Jesus, a percepção de Jesus acerca de tudo isso. Marcos capítulo 12, eu quero ler com você dos versículos 41 ao 44. Marcos 12, 41 a 44. Vamos ler? Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus e a religião, a maneira como Jesus entende, pratica, valoriza a religião. Entendemos que o conceito de religião muitas vezes está prejudicado, está diluído, está até alterado por uma sociedade que inverte valores e que confunde os conceitos da fé, especialmente da fé cristã, tão desgastados num tempo como esse. Essa semana o pastor Alexandre mencionou aqui, o presidente da República decretou, seu decreto número 10.292, dia 25 de março, as atividades essenciais. E aí médicos, de transporte público, de segurança, de jornalismo. E para surpresa geral, ele colocou como uma atividade essencial em um momento de pandemia, atividades religiosas.
fiquei muito estarrecido quando soube que o Ministério Público entrou com um pedido de anulação desse tópico, e me parece que o juiz determinou a suspensão deste tópico, porque não entende, com todo respeito, excelentíssimo senhor juiz, mas não entende, como muitos não entendem, o que é atividade religiosa, porque pensam na atividade religiosa apenas como o culto público e a aglomeração de pessoas, quando na verdade a atividade religiosa é muito mais do que isso. Eu quero fazer 2 destaques do texto que nós lemos, apenas 2. E o primeiro é que Jesus, ele não rompeu com a religião institucional. Preste atenção nisso aqui. Há um movimento hoje, e a gente fica até preocupado, Luiz Felipe estava perguntando no domingo passado sobre isso, acerca dos desigrejados. Se com esta onda de culto online, culto em casa, aquelas pessoas que já gostam de ficar em casa, e tem um discurso assim, Jesus sim, igreja não. Aquelas pessoas que deste movimento dos desigrejados, tudo que é institucional é ruim. A igreja é boa, mas a instituição é ruim, porque é dos homens, porque isso, porque aquilo. Se a gente fala em denominação, há algumas pessoas que detestam a denominação, não se envolvem com nada que é da denominação, e essas pessoas, elas estão tão à parte da denominação, que às vezes criam a sua própria denominação. Há pessoas que nesse movimento de desigrejados acham que pastor é tudo ruim, que pastor é tudo interesseiro, e aí por conta de maus exemplos que infelizmente existem, as pessoas colocam todos no mesmo pacote e detonam todo mundo. E aquela ideia de que eu posso ser crente em casa, sem a igreja, eu posso fazer culto na minha casa, independente de qualquer coisa, e olha só, agora que tem pandemia, a gente está vivendo isso, e está indo tudo muito bem, obrigado. Então há um movimento nesse sentido. Presta atenção, que o Senhor Jesus, ele vai contra esta ideia. O Senhor Jesus, ele vai contrário a esse movimento. Olha no texto, por favor. Em primeiro lugar, a gente vê aqui que Jesus, ele respeita a religião, ele não rompe com a religião judaica, e ele, na verdade, ele foi ao templo. O texto que nós lemos aqui é um acontecimento que se dá no templo. Jesus vai. Jesus, ele era um judeu que historicamente ele, periodicamente, melhor dizendo, ele frequentava o templo. Há vários registros da palavra de Deus em que o Senhor Jesus vai ao templo, ele foi circuncidado, ele oferece os sacrifícios, ele entrega os dízimos, ele paga o imposto do templo. E aqui mais uma vez nós vemos Jesus no templo. Jesus não faria coro com alguns que hoje pregam Cristo sim, religião não, Cristo sim, igreja não. Não, senhores, o Senhor Jesus vai ao templo, e estando no templo, olha aí no verso 42, ele fica sentado. Na minha Bíblia está aqui, Jesus sentou-se. Jesus não ficou ali no templo fazendo baderna, Jesus não ficou no templo fazendo movimentos, Jesus não ficou ali fazendo protesto, participando ali de passeatas, levantando cartazes, batendo panela, coisa nenhuma. Jesus vai ao templo e fica assentado reverentemente no templo. Jesus não criou ali um movimento para depor o sumo sacerdote, para tirar o sumo sacerdote, para mudar a estrutura do... Não, senhores, Jesus ele respeita, Jesus ele vai, Jesus ele não rompe, ele vai ao templo e ele se senta reverentemente no templo. Há um episódio
em que o Senhor Jesus vai ao templo e aos vendilhões do templo, aquelas pessoas fazendo comércio no templo, e Jesus desce o chicote ali, numa expressão de zelo, de cuidado, de respeito, de reconhecimento de que aquele lugar deveria ser estrito ao culto ao Senhor. Outra questão é que Jesus ele não fica do lado de fora, não fica no ato. Tem muita gente que às vezes vai ao culto e gosta de ficar do lado de fora. Eu não sei que graça tem você se arrumar de manhã cedo, vir para o culto, né? Bota sua roupinha bonita, vem para o culto e chega no culto e fica do lado de fora. E tem pessoas que amam esse negócio de ficar do lado de fora. Jesus não, ele entra e senta. Ele não fica nos átrios. O pastor Alexandre tem corrigido aqui algumas vezes que a gente canta que meu prazer é estar nos átrios do Senhor, Clarina. E o átrio é do lado de fora, o átrio é no pátrio, né? Aí o pastor Alexandre sempre conserta a música assim: meu prazer é estar na presença do Senhor, porque a presença é estar dentro, é estar perto, é estar no templo e não apenas nos átrios do lado de fora. Jesus entra, senta, participa com reverência, ele reafirma, ele respeita, ele cumpre, ele valoriza a religião instituída. Verso 43, Jesus chama os discípulos. 42, perdão. Jesus, não, é o 43 mesmo. Jesus chama os discípulos. Porque, não, eu estou ainda no 42, perdão. Jesus ali sentado em frente ao cofre, no 42, ele vê, aliás, 41 e 42, diz que ele observa a multidão, e ele vê ricos e pobres. Outro detalhe aqui interessante, é que quando o Senhor Jesus vê aqueles ricos ofertarem, não está aí no verso 41, muitos ricos ofertando, aí depois no 42, uma mulher pobre vem e oferta também. Jesus não criticou nem os ricos nem os pobres. Jesus poderia ter dito assim: ô seus ricos, larga de ser trouxa, para de dar dinheiro aqui. Não, faz isso não. Jesus poderia ter dito àquela mulher: mulher, você é louca, você não tem nada, está passando fome em casa, você vem dar o último centavo. Também não. Ele reafirma, ele apoia, ele reforça a ideia e a necessidade de que ricos e pobres precisam se envolver com a obra de Deus. Então Jesus ele não rompe com a religião institucional, mas em segundo lugar, ele vai além e ele estabelece uma religião. Ele vai além do judaísmo e estabelece uma religião que nós chamamos de religião cristã, que é uma religião que tem muito mais profundidade. Então veja bem, se por um lado Jesus não rompe com a religião instituída, por outro lado ele vai muito além, ele aprofunda, ele vai infinitamente mais. Olha o verso 41 agora, de novo. Jesus estava sentado em frente ao cofre das ofertas e ele observava a multidão. Está escrito aí ou não está? Ele estava ali no templo, sentado, participando daquele ato de culto, mas ele estava observando a multidão. Jesus, ele estava atento, não apenas ao ritual, porque ele não está tão preocupado com rituais, ele está atento às pessoas. Ele observa as pessoas. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí, mas na minha está assim: ele observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre. Como é que está aí? Olha aí, no verso 41. Ele não estava preocupado com a quantidade de dinheiro ou com a roupa das pessoas. Ele estava preocupado em como as pessoas colocavam as suas ofertas.
A versão revista e corrigida diz: ele estava observando a maneira como as pessoas colocavam. Sabe por que isso? Porque a religião cristã, ela vai além da forma. O cristianismo vai além do ritual. O cristianismo vai além do exterior, daquilo que é aparente, daquilo que se vê. A religião cristã, o cristianismo, é a religião do coração. O Senhor Jesus, ele olha para o coração, ele vê a motivação. Quando o Senhor observa a maneira como as multidões colocavam ali as suas ofertas, ele estava olhando o íntimo, o interior, o coração, a motivação das pessoas, o que é que fazia com que elas fossem até ali. E aí eu chamo a sua atenção, porque às vezes é possível a gente fazer uma coisa certa, mas com motivações erradas. E a religião cristã, o cristianismo, aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, tem muito mais a ver com as nossas motivações corretas, como uma forma de agradá-lo. A carta de Tiago, aliás, irmão do Senhor Jesus, é uma carta extremamente prática. Ela não é uma carta que trata de teologia, não há conceitos teológicos em Tiago, ou não é esse o objetivo da carta. É uma carta prática, de vida prática, e ela enfoca toda a carta o tempo todo o contraste entre uma religião formal e uma religião espiritual, uma religião falsa, uma religião verdadeira, uma religiosidade e uma religião. E o Senhor Jesus está ali sentado no templo, observando exatamente isso, a maneira como as pessoas exerciam as suas atividades religiosas. E ele chama os seus discípulos, no verso 43, olha aí, o verso 43, ele chama os discípulos, no momento em que ele estava observando, e ele observava além do exterior, vendo o coração, vendo a motivação, ele chama os discípulos para ensinar isso a eles, e ele mostra, ele vê que os ricos, de acordo com aquilo que era aparente, de acordo com aquilo que era exterior, os ricos davam muito. E aí vem uma pobre viúva, dá apenas 2 moedinhas. Mas Jesus, que vê o coração, ele olha o íntimo e ele vê além das moedinhas. Jesus vê a motivação daquela mulher. Jesus vê o amor daquela mulher. Jesus vê a renúncia daquela mulher. Jesus vê a sua dedicação. Jesus vê a sua devoção. Jesus vê a sua piedade. Jesus vê que ela está ali dando o seu melhor. Jesus vê que ela está ali expressando a sua gratidão, o seu reconhecimento, a sua adoração. Se exteriormente os ricos davam muito e aquela mulher dava pouco, no íntimo, Jesus vê o contrário. Ele vai dizer que aqueles homens ricos, eles davam muito, mas na verdade o muito que eles davam era aquilo que sobrava. Era algo que não era da essência do seu íntimo, do seu coração. Enquanto aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha. Presta atenção que aqui a questão não é financeira. Jesus não estava preocupado com finanças. Jesus não estava preocupado com cifras. Jesus não estava preocupado com valores monetários. Jesus estava interessado, atento ao coração daquela mulher, a sua devoção sincera, a maneira como ela despretensiosamente, sem esperar nada em troca, ela entrega tudo que ela tinha e voa além. Ela entrega tudo que ela era, ela entrega todo
o seu ser. Jesus diz: tudo o que possuía, todo o seu sustento. Concluindo, o sentido da religião para Jesus não era como daqueles ricos, de dar muito mais do que sobrava. Jesus se admira e ele se alegra com a postura daquela mulher, porque ele se identifica com ela. Porque sendo Jesus riquíssimo, Senhor dos senhores, Criador do céu e da terra, majestoso, maravilhoso, ele deixa tudo, ele entrega tudo, ele dá tudo, quando ele vem ao mundo, morre na cruz, paga o preço, entrega a sua própria vida, derrama o seu próprio sangue. A religião de Jesus não era religião de forma, mas religião de essência. E ele vai às últimas consequências por amor de mim e por amor de você. E ele entrega a sua vida por inteiro. Ele se humilha, ele renuncia, ele se esvazia por nós. E quando Jesus vê aquela mulher simples, pobre, viúva, entregar tudo, Jesus se alegra, Jesus exulta em seu espírito, porque ele veio a este mundo com o mesmo objetivo, com a mesma motivação, de, por amor, entregar tudo também. Esse é o sentido da religião. A verdadeira religião cristã é a entrega das nossas vidas por inteiro, sem reservas, ao Senhor Jesus. É entregar tudo, é renunciar tudo, é um amor radical. Alguém diz que os cristãos são muito radicais. É claro que somos radicais. Claro, pastor Alexandre, que somos radicais. Porque o nosso Deus é radical. O nosso Senhor Jesus radicalizou contra o pecado e na prova de amor. O Senhor Jesus, ele não veio na terra apenas para cumprir alguns ritos. Presta atenção nisso, eu estou acabando. Ele não veio para cumprir uns rituais. Ele veio para entregar tudo, como aquela mulher entregou. Ele veio para entregar a sua própria vida e de fato entregou-se por nós. Qual deve ser então, nesta manhã, a nossa resposta? A minha resposta, a sua resposta a Deus nesta manhã. Independentemente se você está aqui no templo, ou se você está na sua casa, ou se você está assistindo ao vivo ou a gravação depois, a resposta não está em atos exteriores, a resposta não está no ritual, a resposta não está na casca, a resposta não está no aparente, a resposta está em dedicar a nossa vida por inteiro ao Senhor, é entregar tudo. A oferta cristã não é de uma parte, mas é de tudo o que temos, tudo o que somos, é a nossa vida no altar do Senhor. Talvez, meu irmão, nesta manhã você está precisando de voltar para o Senhor e dizer assim: olha, Senhor, eu preciso experimentar a verdadeira religião. Eu tenho vivido de religiosidade, eu tenho ido ao culto, participo, oferto, entrego meus dízimos, canto, mas falta algo, falta o primeiro amor, falta a essência, falta a dedicação da entrega da vida. Às vezes eu estou indo para ficar no átrio, para ficar no pátio, para ficar do lado de fora, para fazer baderna, para criticar, para protestar, para ser contra. Às vezes eu estou indo para viver de aparências.
E nessa manhã a palavra de Deus vem ao nosso encontro para nos desafiar, para nos motivar, para nos encorajar, para nos exortar a uma religião plena, a uma vida com Deus, a uma vida com Jesus, a entregar tudo por Ele, a viver tudo para Ele. Talvez você, filho de crente, talvez sua esposa seja crente, talvez seu marido seja crente, talvez você seja amigo do pastor, amigo da igreja, amigo do pastor Alexandre, amigo do pastor Selmi, amigo do Luiz Felipe, amigo do Clarindo, amigo do Maracanã, mas falta algo, falta a sua decisão. Que quando você chegar no juízo final, você diz: mas eu sou amigo do pastor Alexandre, olha, eu sou amigo do Clarindo, eu cantava junto com o Clarindo, mas isso não será o suficiente. É preciso que você faça como aquela mulher fez, entregue a sua vida, o seu tudo sem reserva, abra mão de tudo por Jesus, entregue a sua vida para Ele, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. Que nesta manhã você faça essa decisão. É a minha oração, é o meu desejo. Você que está me ouvindo, não sei de onde, eu não tenho ideia de onde o Espírito de Deus pode levar esta mensagem, mas se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, para experimentar a religião verdadeira, o cristianismo puro e simples, verdadeiro, é simples, é fácil, abra o seu coração nesta manhã. Senhor Jesus, hoje eu entendi. Senhor Jesus, hoje eu quero entregar como aquela viúva fez, como ela entregou um pouco, a minha vida tão pouquinho, Senhor, tão pouquinho, mas eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Abra o seu coração, entregue a sua vida a Jesus. Se você quiser fazer isso online, mande um WhatsApp para o pastor Alexandre, mande um WhatsApp para mim, mande um WhatsApp para o pastor Selmi, faça contato conosco. Esse pastor, hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós vamos orar por você, nós vamos orar com você. E você, meu irmão, minha irmã, não vamos viver uma religião de aparência, vamos entregar tudo ao Senhor, tudo, sem reservas. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais uma canção. Te dou meu coração e tudo que há em mim, te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e o nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo
Você entrega tudo ao Senhor, entrega esses dias. Cada igreja tem uma marca, cada igreja tem uma ênfase. A Igreja Batista Missionária do Maracanã, a ênfase que essa igreja aceitou eu dar é uma marca de pregação do Evangelho, é a marca missionária, a igreja levando o Evangelho ao pecador. É um púlpito exegético, é um púlpito de um sermão expositivo. Os pregadores, o professor Luiz Felipe, pastor Selmir, pastor Marcelo, pastor Samuel, pastor Sandro, eu, pastor Joelso, que é lá da igreja da PIB de Campo Grande, mas por trabalhar na PEC, mora aqui pertinho, sempre está conosco, damos oportunidade, ele também traz um sermão expositivo. Os seminaristas da igreja, Tarsis, também ali, o Vinícius, também vão nessa vibe de um sermão expositivo. É uma igreja que entende que tem que aparelhar um membro para poder pregar o Evangelho, fazer com que o Evangelho chegue a todos. Não criticamos nenhuma outra coisa. Até uma vez aconteceu do membro, pastor, estou indo para outra igreja, quero ir para outra igreja que deu outra ênfase. Beleza, mas a ênfase da Igreja Batista Missionária do Maracanã, ênfase dos diáconos, ênfase dos nossos diáconos, ênfase dos nossos diretores de ministério, ênfase da nossa Adorolândia, que é o nosso ministério infantil, é pregação do Evangelho. Missionária é a nossa igreja, fazer de missões, fazer dos pequenos grupos multiplicadores uma ação missionária, maneira de chegar lá desse jeito. Outros colegas, outras igrejas fazem com que isso aconteça de outras maneiras, e não tem maneira melhor ou pior, tem a maneira de ser. E aí eu lembrei de que muitas vezes a gente quer ser exegeta, fazer seminário. E aí, pastor, eu dava aula no mestrado lá em Belém do Pará, o Seminário Teológico Batista Equatorial, quando o pastor Gilvão Barbosa Sobrinho era o reitor, eu vice-reitor, diretor acadêmico e diretor do curso de mestrado. Mas não era porque eu dominava muito, não. É porque era para economia de dinheiro mesmo. Ele acaba sendo tudo. Depois fui diretor do curso de música. Olha isso aí, eu fui diretor do curso de música do Seminário Teológico Batista Equatorial. Entendi o que de música? Nada. O que eu fazia? O conselho dos professores, viu, pastor Selmir? Pegava ali um conselho de professores de música e ali decidíamos como fazer. Cheguei até a receber elogio, que foi um dos melhores momentos da direção do curso de música. Porque como eu não entendia muito, né? Entendia de teologia. Acabava tendo que ouvir todo mundo. E foi muito bom aquele período. E um dos meus alunos, lá do curso de mestrado, lá do Nordeste, ele contou que ele nem era da Nação Batista, ele era da congregação, né, igreja cristã evangélica, muito forte lá na região. E aí ele disse que ele tinha uma congregação lá no interior. Só que essa caminhada até lá, ela era feita de areia, muita areia. E o carro dele, apesar de ser um 4x4, por algum motivo ficou atolado lá. E até descer todo mundo, e coloca madeira, coloca pau, coloca galho de folha de... Atrasou uma meia hora, 40 minutos. E aí o dirigente de lá, pastor, da congregação, com todo mundo reunido esperando o pastor da igreja, ele falou, vou começar o culto. Acho que ele deu uma de Saul, né? Já que Samuel não está chegando, né? Já que o Samuel não está chegando, eu vou fazer o culto. E quando o pastor chegou, esse meu aluno, ele contou para mim, diante de toda a turma, que ele já estava pregando. E o texto era aquele: deixai vir os pequeninos e não os impeçais.
E aí, quando o pastor chegou, ele estava dizendo mais ou menos isso. Quem é o pequenino que Jesus está falando? Pequenino é você que se humilha diante do Senhor. Os que se humilham serão exaltados. Pequenino, ele foi então dizendo, pequenino é aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Pequenino, ele foi então, e o pastor olhando ali e disse, bom, não era bem isso que Jesus estava falando não, mas serve, está dando resultado. Agora, se você é um impersal, você não tem parte com Deus, porque o texto diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os impersais. Os impersais não. Olha, se isso for uma história inventada por aquele meu aluno, eu não estou inventando, ele contou isso mesmo. Mas se for inventada pelo aluno ou não, tem um fundo de verdade. Porque ele continuou. Os impersais, se você é um impersal, você não tem parte com Jesus. Porque Jesus disse, deixa de mim as criancinhas. Mas esses impersais, ele achou que impersais era plural. Impersal é o que não quer vir a Jesus. Se você é um impersal, você não tem parte com Jesus. E ele então começou a falar de pequeninos e impersais. Pequeninos é os que entram no reino, e os impersais não vão entrar, o impersal não vai entrar. E o pastor começou a ficar preocupado. Meu Deus, que exegese é essa? Isso é exegese, né? Mas para tamanha surpresa do pastor, quando ele fez o apelo, rapaz, o que veio de impersal aceitando Jesus, o que saiu de impersal vindo aceitar a Cristo. O que eu quero dizer isso para você, querido? Quero dizer o seguinte: pregue o Evangelho, comunique o Evangelho. Deus pode usar o seu jeito de ser para alcançar alguém com a palavra. Pastor Selmir, anotou aquela anotação? Pode trazer aqui para mim, meu querido? Pastor Selmir, que está ali de secretário, está no Facebook, está interessante. Pega para mim, Luiz, por favor. Tem uma equipezinha de 2 ou 3 aqui atrás das câmeras. Professor Luiz, Felipe, obrigado aí. Tá bom? Olha, o anúncio é o seguinte. Esse primeiro é do Tarsis, né? É do Tarsis, primeiro. O Tarsis, que é líder dos adolescentes, manda dizer que domingo, 11 horas, quer dizer, claro que já são 11h18. Então, logo após o culto, ele vai fazer por Skype a EBD deles. Na terça-feira, 17h30, oração pelo Skype. E quarta-feira, 17h30, PGM por Skype. A ferramenta que ele está usando é o Skype. Então, Tarsis, coloca de novo aí a descrição aí para sair no Facebook. Domingo, depois do nosso culto, EBD pelo Skype. Terça-feira, 17h30, oração pelo Skype. PG pelo Skype. Oração. A Nedina pede oração pela família. A Débora pede, é lá da PIB de Bentotiba. E a Djamila pelo aniversário dela amanhã. Aniversário da irmã Djamila amanhã. E a Karine que foi daqui. A Karine é do pastor Nilton? Será que é ela? Karine? Tá bom. A Karine está pedindo oração também. Vamos orar agora por essas pessoas. Pai bendito, obrigado pela família da irmã Nedina. Abençoe sua família que pediu oração agora. Pela Débora, lá da PIB de Bendotiba, que o Senhor possa abençoá-la, possa atender a oração desta mulher, seja com ela, abençoe sua igreja, seu pastor, sua família, seja com a irmã de Jamila, que ela tenha bênção sobre ela no aniversário amanhã, bênção sobre seu marido, Enoque, bênção sobre seus filhos, que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente, que o Senhor possa ser com a Karine, meu Deus, que pede oração para esta igreja, pessoas que creem que o Senhor escuta, que o Senhor ouve e que o Senhor atende. É a nossa oração por eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso culto, agora 11h20, ok? E quero dizer para você que nós voltamos quarta-feira, no culto de oração, às 19h30, para a honra e glória do nosso Deus. Se a gente esquecer uma coisa, nos perdoe, pergunte, que a gente responde essa semana. Tchau, tchau, e até a semana que vem. Deus te abençoe. Igreja Batista Missionária do Maracanã, junto com você. Pode ser? Bem? Assim, e fique com a gente, que tem EBD agora. A gente só
painel da EBD, da Igreja Batista Missionária do Maracanã.